Irmãos, nós vamos hoje iniciar o estudo, a exposição de um outro trecho do livro de Atos, um trecho novo, que começa no versículo 32 do capítulo 9. Então hoje nós vamos ver o início de uma nova sessão. É um trecho do livro de Atos que vai se centralizar no ministério de Pedro, do apóstolo Pedro. Esse é o objetivo dessa porção agora, que vai se estender até o capítulo 12, focalizando no trabalho do apóstolo Pedro. Depois do capítulo 12, o apóstolo Pedro vai desaparecer do livro de Atos. Então, e vai entrar o apóstolo Paulo, que já conhecemos, que Lucas já apresentou, mas que vai entrar com toda a força e vai dominar o cenário até o fim do livro. Mas agora nós vamos nos concentrar, o escritor Lucas vai se concentrar no ministério do apóstolo Pedro, especificamente na região costeira da Judéia. Então, esse trecho que fala sobre o ministério do apóstolo Pedro, começa no versículo 32 do capítulo 9 e vai em frente. E vamos ver aí o trabalho desse homem. Então eu vou ler hoje nós vamos estudar, se o tempo permitir, nós vamos estudar hoje os versículos 32 a 35. É a cura de Enéas. Então diz assim o texto de Atos 9, 32 a 35. Fala assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Muito bem. Os irmãos devem observar o seguinte aqui, algumas observações introdutórias aqui acerca desse texto. A primeira delas, antes de nós entrarmos no esbocinho do livro, eu quero passar algumas informações introdutórias aqui para que os irmãos se situem bem. A primeira delas, esse trecho é um trecho que mostra a atividade propriamente apostólica de Pedro. Por quê? Porque nós temos visto o apóstolo Pedro atuando como líder da igreja de Jerusalém. Ele ali à frente, comandando a igreja e realizando ali o seu trabalho pastoral, fortemente conectado ali à igreja de Jerusalém como um chefe da igreja. E isso, claro, teve que acontecer porque inicialmente, nos primeiros capítulos de Atos, nós não temos pastores. Não há pastores ali, fixados ali na igreja de Jerusalém, trabalhando ali no pastoreio, no pastorado ali daquelas igrejas, ou daquela igreja ali em Jerusalém. Nós não vemos isso. Não vemos isso também em outras comunidades ali que vão se formando. Nós não vemos isso no começo, no livro de Atos. Aprendemos que o evangelho chegou a Samaria, os apóstolos foram para lá, ali criaram-se ali, talvez, certamente, várias comunidades, porque Pedro continuou pregando ali nas aldeias de Samaria, mas nós não ouvimos falar sobre pastores ali fixados e trabalhando ali nas igrejas ali, fixados ali pastoreando. Nós não vemos isso no livro de Atos no começo. Então, quem realizava essa tarefa, até onde podemos perceber, eram os próprios apóstolos. Mesmo os diáconos, ou o cargo diaconal nos seus contornos embrionários, na sua fase embrionária, surgiu primeiro do que o cargo de pastor na igreja.
Os diáconos aparecem já no capítulo 6, no capítulo 7, ou pelo menos algo que mais tarde seria conhecido como o diaconato oficial. Mas o cargo de pastor não tinha nessa época. Isso acontece mais tarde. Isso acontece no capítulo 14, nós já vemos pastores sendo nomeados. Isso bem lá para frente, no capítulo 14 só. Nós vemos no capítulo 15 o despontar de Tiago, irmão do Senhor. O despontar dele, que não era um apóstolo no sentido técnico da palavra, não era um dos 12. Nós vemos ele tendo uma liderança muito forte na igreja de Jerusalém, presidindo o primeiro concílio ali das igrejas. Então, essa figura do pastor aparece só mais tarde na história da igreja cristã, na medida em que foi necessário o seu surgimento. Agora, os apóstolos precisavam que isso acontecesse, que surgissem os pastores, que o Senhor ali orientasse e o Espírito Santo levantasse esses homens para que eles liderassem as igrejas. Por quê? Porque a função principal dos apóstolos não era liderar igrejas. Se vocês virem algum apóstolo liderando uma igreja, já sabe, esse é um apóstolo falso. Não existe apóstolo que lidera a igreja. Isso só aconteceu no período inicial. Por quê? Porque a função principal do apóstolo é ser um mensageiro pregando a verdade, de preferência em regiões onde o evangelho nunca chegou. Essa é a função precípua do apóstolo, é anunciar o evangelho ao mundo, em especial, claro, sendo um apóstolo, ele tem que ser um pioneiro. Não adianta ele pregar o evangelho onde já está sendo pregado. Eu posso ser pastor onde já tem pastor, mas eu não posso ser apóstolo onde já tem apóstolo, onde um apóstolo já passou. O apóstolo Paulo dizia isso: olha, eu me esforço para não invadir o território de outro. Eu me esforço para ir para regiões onde o evangelho ainda não chegou. Por quê? Porque eu sou um apóstolo. Sendo um apóstolo, a própria palavra significa isso, apóstelo. Essas duas palavrinhas juntas dão a ideia de alguém que é enviado, é um mensageiro. Esse é o significado do verbo apostelo, é enviar. O apóstolo é alguém enviado. E alguém que chega em regiões onde o evangelho nunca chegou e anuncia o evangelho ali. Ele não é um líder eclesiástico, não. Ele é um missionário pioneiro. Esse é o apóstolo. Então, quando você vê apóstolos fakes aí nas igrejas, sendo chefes da igreja, isso é tudo lorota, isso é bobagem, isso é invenção. Isso não existe. Até porque há outras razões pelas quais apóstolos não existem hoje. Mas um dos erros mais gritantes que há é esse. É um apóstolo liderando uma igreja. É ridículo isso. Não faz o menor sentido. O apóstolo, como eu disse, a função dele é essa, é sair viajando, pregando o evangelho em regiões onde o evangelho nunca chegou. Então, o que nós temos aqui no capítulo 9 aqui de Atos é Pedro realizando essa atividade propriamente apostólica. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está anunciando o evangelho na região da Judéia. Ele está fazendo isso. Se os irmãos olharem o primeiro versículo aí, o texto fala: passando Pedro por toda parte. O que era isso? Era um tour missionário. Era um tour evangelístico. Era um tour de pregações. Porque ele era um apóstolo e sabia que esse era o seu dever. Jesus disse aos 11: ide por todo o mundo. Vocês têm que ir, vocês não podem ficar parados no lugar. Esperem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e depois disso, Jerusalém, Judéia e Samaria como fins da terra. É o trabalho de vocês, tchau. É isso. Então, o que nós temos aqui é Lucas mostrando como Pedro realizou essa função propriamente apostólica. Outro fator importante aqui nessa passagem, outra informação importante aqui em termos introdutórios.
essa passagem mostra até o versículo 43, os irmãos podem olhar aí na sua Bíblia, os irmãos vão ver que essa passagem prossegue até o versículo 43, destacando o trabalho de Pedro na Judéia, mais especificamente nas cidades costeiras. Nós vamos ver isso no mapa, vamos olhar aqui o Google Maps e vamos ver aí essa região onde Pedro atuou, mas ele está atuando mais nas cidades costeiras. Agora notem bem, se os irmãos voltarem um pouco às páginas da Bíblia, vão ver que a última aparição de Pedro aqui no livro de Atos foi no capítulo 11, nos versículos 14 a 24, quando ele confronta Simão o mago. E nós já estudamos essa passagem, em que ele confronta Simão o mago, que quis comprar, que quis dar dinheiro para receber o poder de conceder o Espírito Santo às pessoas. Ele quis fazer isso, daí surgiu o termo simonia, que foi muito comum na Idade Média, até a época da Reforma, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos, a simonia. É a palavra que nós não usamos mais, porque essa prática, a rigor, terminou. A simonia, ela foi condenada pela própria Igreja Católica, mas a simonia existiu ao longo de toda a Idade Média. É que houve, a partir do século XI, houve uma reforma monástica na Igreja. Antes da reforma protestante, no século XI, a partir de um mosteiro chamado Cluny, houve uma reforma na Igreja Católica, uma reforma de alguns costumes, de alguns hábitos, de algumas coisas que estavam acontecendo. Foi uma reforma realizada em termos monásticos. O que aconteceu nessa reforma? A Igreja Católica, ela se monastizou. Eu nem sei se essa palavra existe, mas ela adotou um modelo monástico para todo o seu clero. É por isso que os clérigos seculares, os padres comuns, não se casam. É por causa disso. Os clérigos, há dois tipos de clérigos: os clérigos regulares e os clérigos seculares. Os clérigos regulares são aqueles que vivem debaixo de uma regra no mosteiro. É um dominicano, é um franciscano, dentro do mosteiro. Esses homens não se casam. Agora, os clérigos seculares são aqueles que estão em contato com o mundo, os padres das igrejas. O que aconteceu? Na reforma monástica do século XI, a partir do século XI, se não me engano, foi século... Talvez tenha sido um pouquinho antes, né? Mas, não, século XI mesmo. Cluny é século XI. Na reforma monástica, que aconteceu a partir do século XI, pegaram um modelo regular e aplicaram à igreja toda. Então agora os clérigos seculares, eles também não se casam. E isso foi fortalecido pelos concílios posteriores, inclusive o concílio de Trento, mais tarde, dizendo não, os padres não podem se casar. Mas, esses concílios também, eles condenaram o que havia na época, que era a simonia, que era a compra e venda de cargos eclesiásticos. Bom, isso surgiu, a simonia, esse nome surgiu por quê? Por causa do episódio de Pedro com Simão Mago, que queria comprar o poder de dar o Espírito Santo às pessoas. Nós vemos a última aparição de Pedro aí, em Samaria. E se os irmãos olharem o versículo 8:25, os irmãos verão o que ele fez. Ele sai de Samaria, veja aí os movimentos de Pedro. Atos 8:25, ele sai de Samaria, depois desse grande embate com Simão Mago, ele sai de Samaria e veja o que acontece. Eles, porém, Pedro e João, havendo testificado e falado a palavra do Senhor ali em Samaria, voltaram para Jerusalém. É onde Pedro vai ficar agora, vai continuar agora. E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, no trajeto de volta para Jerusalém, ele realizou a sua tarefa apostólica.
ele continuou pregando o evangelho aos samaritanos de outras aldeias e voltou para Jerusalém. Agora nós vemos que ele sai de novo, passando por toda parte. Só que agora ele está na região da Judéia. Vamos colocar então o mapa já, para que os irmãos tenham aí alguma noção acerca da geografia disso. Ele estava em Samaria, evangelizou bastante ali, desceu para Jerusalém, de Jerusalém agora ele começa a evangelizar as cidades costeiras da Judéia. Veja aí, você tem aí o mapa. Então ele estava na Samaria, essa região aqui central de Israel, ele estava aqui nessa região. Okay? Ele veio evangelizando até Jerusalém, aqui está Jerusalém, e aí daqui no capítulo 9, ele parte agora para evangelizar essa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. É a planície, essa planície costeira aqui, ó. Essa planície aqui, costeira, é a planície de Saron. O nome dessa planície, planície de Saron, que vai até o Monte Carmelo, que fica aqui, ó. Aqui é o Monte Carmelo, aqui em cima na região mais da Galileia, aqui é o Monte Carmelo. Então a planície de Saron, ela pega tudo isso aqui, ó. Então Pedro então, ele passou a evangelizar essa região aqui, ó. Ok? Então é disso aqui que estamos falando. Ele vai agora ele está em Jerusalém, ele vai para Lida. É aqui, subindo aqui assim mais ou menos, mais para o meio aqui. Ele vai pregar aqui. Depois ele vai um pouquinho mais para cá, perto da praia mesmo. Ele vem para cá, tá bom? Muito bem. Deixa o mapinha aí e vamos então seguir um pouquinho em frente aí. O propósito desse texto, de novo, como todo o livro de Atos, o propósito desse texto é mostrar como os apóstolos obedeceram a ordem do versículo 1:8. Então isso é importante não perder de vista. O objetivo dessa passagem, assim como de todo o livro de Atos, é mostrar isso. Como os apóstolos obedeceram a ordem presente em 1:8. 1:8 diz: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e aqui nós já vimos eles pregando em Jerusalém, Judéia e Samaria, e nós já vimos eles pregando aqui em Samaria, aqui na região central aqui da Palestina, e agora Judéia, a Judéia sendo evangelizada, Pedro indo por toda parte e chegando aqui nessa região costeira aqui. Já vimos que Felipe fez essa viagem aqui até Cesareia, lá para cima. Ele já fez essa viagem, já evangelizou aí bastante também, e o livro de Atos vai contando essa história. A partir do capítulo 13, começa a história de como o evangelho foi anunciado nos confins da terra. Então aqui a coisa ainda está na região de Jerusalém, Judéia e Samaria. Confins da terra só a partir do capítulo 13. Se bem que já foi evangelizado o eunuco etíope já foi evangelizado, e ele levou o evangelho para a região do Sudão, na África Oriental. Muito bem. Continuando aqui, uma outra informação importante. A ênfase em Pedro aparece nos capítulos 2, 3, 4 e 5. Aparece a ênfase em Pedro nesses textos, ele ali firme na frente da igreja, ali liderando e realizando coisas grandiosas. A ênfase também aparece nos capítulos 9, como agora, 10, 11 e 12, a ênfase em Pedro aparece, e essa ênfase aparece por causa da profecia, entre aspas, da predição, não é necessariamente uma profecia, mas uma predição de Jesus em Mateus 16, 18. O que diz Mateus 16, 18? Jesus fala o seguinte: Pedro,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz isso. Então, o que nós estamos estudando aqui é a realização disso que Jesus disse que iria acontecer. Jesus disse: olha, eu vou usar você como uma base para edificar a minha igreja. Esse é o sentido correto do versículo. Muita gente fala: não, esse versículo é meio católico, então tu és Pedro, sobre esta pedra, a pedra é Jesus. Jesus é a pedra angular. É isso que temos que aprender. Os apóstolos, todos eles, são pedras fundamentais, todos. Efésios 2:20 diz expressamente que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal. Mas Efésios 2:20 deixa isso claro. A igreja é edificada, construída em termos do seu surgimento, em termos doutrinários, em termos éticos, em termos organizacionais. Quem lançou as bases da igreja, usados pelo Espírito Santo, foram os apóstolos. Por isso, os apóstolos são o fundamento da igreja, tendo Cristo como pedra principal. Pedro foi uma pedra muito importante. Jesus disse: você é Pedro, e sobre esta pedra, que é você, não é o Jesus, não é nenhuma outra pessoa, não é o Papa, ok? É Pedro. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. O que nós temos aqui, nesses capítulos que estamos vendo, capítulo 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, esses capítulos mostram como Jesus usou Pedro para lançar as bases da igreja. Como a igreja judaica nasceu? Pela pregação de Pedro. Como a igreja gentílica ou gentia vai nascer? Capítulo 10. Pela pregação de Pedro. Então nós vemos Pedro sendo uma base, um fundamento essencial para que a igreja apareça, para que a igreja surja. A igreja não existia antes disso. Cuidado com essas coisas que dizem por aí. A igreja mosaica, isso é piada, isso não existe, igreja mosaica. A igreja só surgiu depois da ascensão de Jesus. Ele subiu e distribuiu dons aos homens. E entre esses dons estavam aí os dons: apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. São os dons que ele distribuiu para que a igreja pudesse funcionar. Então não existe igreja antes da ascensão de Cristo. Então, quando Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, para Pedro, ele tinha isso em mente: eu vou usar esses homens, você, Pedro, vai ser extremamente usado para isso, eu vou usar você, os outros apóstolos também serão fundamentais e também serão alicerce, também servirão de alicerce, mas você terá um papel essencial. Eu vou edificar a minha igreja sobre você. E Pedro, então, foi o instrumento que Deus usou para trazer à luz a igreja gentia e a igreja judaica, Atos 2, Atos 10 e Atos 2. Então, o que nós estamos vendo aqui é isso: é Deus cumprindo o que foi dito em Mateus 16, 18. O nosso esboço, então, sobre a cura de Enéas, nós vamos ver o primeiro lugar, número 1. Nós vamos ver o contexto do milagre. Que contexto é esse? A situação em que o milagre aconteceu. Então, a primeira coisa que vamos ver é isso: o contexto do milagre. Vão escrevendo aí. Número 2. O contexto do milagre está nos versículos 32 e 33, tá bom? 32 e 33, o contexto do milagre. Número 2, a grandeza do milagre, que é o versículo 34. A grandeza do milagre. E terceiro, no versículo 35, os efeitos do milagre. Ok? Então são essas três partes que nós vamos ver hoje.
Veja aí, o contexto do milagre, a grandeza do milagre e os efeitos do milagre. Esse é o esbocinho fácil de memorizar, de entender e de acompanhar. Muito simples. Até a história é simples, a história é fácil. Não é uma história difícil essa história. Nós vamos entendê-la melhor. Cadê o esbocinho? Está aí já? Olha aí. Não é isso aí não. Aí. Ok. O contexto do milagre, vamos ver agora os versículos 32 e 33, a situação em que o milagre aconteceu, né? Esse aqui é o contexto do milagre. Quando 34, a grandeza do milagre, foi um milagrão, não é curar tendinite que você não vê não, é um milagre realmente extraordinário. E 35, os efeitos do milagre. Isso é muito importante em Atos, os efeitos do milagre. Em Atos nunca, o milagre é pelo milagre. O milagre nunca é um fim. O milagre nunca é o objetivo da história, nunca. O milagre sempre é um meio para fins muito superiores, muito maiores. Milagre não é um objetivo final. É por isso que os milagres são seletivos. Eles têm objetivos maiores. O objetivo dos apóstolos é sair curando gente, ok? Muito bem, vamos então ver aí os versículos 32 e 33. Falam aí da situação que o milagre aconteceu, as viagens de Pedro, o lugar específico, a condição da pessoa doente. Veja aí, tudo isso está nos versículos 32 e 33. Veja aí, passando Pedro por toda parte. Então aqui, já mencionei, Pedro saiu de Samaria, pregou em várias aldeias dos samaritanos. Nós não temos detalhes sobre essa viagem pelas aldeias dos samaritanos, não há detalhe nenhum de cura, de conversões, não sabemos, não há detalhes sobre isso. Certamente surgiram comunidades ali cristãs por causa do trabalho de Pedro em Samaria. De lá ele foi para Jerusalém. Quanto tempo ele ficou em Jerusalém? Nós também não sabemos. Há aí o trechinho que conta a história do apóstolo Paulo. Nós não sabemos então quanto tempo Pedro ficou em Jerusalém, porque o texto do capítulo 9 anterior não fala sobre Pedro e o que ele ficou fazendo em Jerusalém, não fala nada disso. Mas agora, nesse tempo, vemos que ele sai de novo. E ele sai viajando por toda parte. E onde ele vai parar? Veja aí, o texto fala no versículo 32, que ele desceu também aos santos. Ou seja, aqui nós temos uma preocupação de Pedro visitando quem já era crente. Ele vai evangelizar, ele sai pelas cidades para anunciar a palavra, e de fato você vê o efeito disso no finalzinho, muitos crendo em Jesus, mas ele aproveita e vai também ver os santos que habitavam em Lida. Muito bem, você olhando aí esse trechinho, importante um detalhe aqui. Como os crentes são chamados nesse versículo? Como? Qual é a palavra? Santos. Os crentes são chamados de santos. Por quê? Porque os crentes são muito bonzinhos. Eles são pessoas, todos eles são consagrados, eles têm uma auréola na cabeça e eles andam meio que flutuando com a mãozinha assim. É isso? Não. A palavra santo aqui não tem sentido ético, não tem sentido moral. Não é esse o sentido da palavra santo nesse trechinho aqui. A palavra santo aqui tem o sentido básico de alguém que Deus separou. Isso é santo na Bíblia. Alguém que Deus separou. E separou para quê? Aí depende. Deus separou para salvar. Deus separou para abençoar. Deus separou para usar.
Geralmente essas são as razões pelas quais Deus santifica alguém. Essas são as razões pelas quais alguém é santificado. Para Deus abençoar, Deus separa e fala, eu vou abençoar esse povo. Deus santifica Israel, eu vou abençoar Israel, eu vou usar Israel. Nossa, mas esse povo é santo, é um povo santo. Como santo? Os judeus são todos incrédulos? Não, é um povo santo no sentido que Deus separou essa nação, separou esse povo para abençoar, para usar, para salvar. Então é um povo santo. Jesus disse, eu me santifico. O quê? Nossa, Jesus, até você tinha pecado e teve que se arrepender e abandonar os seus pecados e se santificar? Não. Santificar aí não tem o sentido de abandonar pecados, não tem o sentido de se tornar mais puro. Santificar é se separar para realizar a obra de Deus. Deus falou assim, olha, eu me santifico agora, eu me separo agora, eu me reservo agora para realizar a obra salvadora de Deus. Esse é o sentido da expressão que Jesus enuncia, dizendo, eu me santifico. Então esse é o sentido básico da palavra santo. Quem é então o crente? O crente é alguém que Deus separou. Essa pessoa tem falhas, essa pessoa tem pecados que ela tem que abandonar, é claro, ela tem que fazer isso, ela tem que se arrepender dos seus pecados, confessá-los, abandoná-los, viver em integridade, mas independentemente disso, Deus a separou. E a separou para quê? Para lhe dar uma herança. Eu vou dar uma herança para esse povo aqui que eu separei. Para abençoar esse povo aqui que eu separei, eu vou abençoar de modo especial. Eu vou derramar a minha graça sobre ele, a minha misericórdia sobre ele, a minha paz sobre ele. Por quê? Porque eu separei. É um povo santo, é um povo santificado. Esse povo eu separei para dar uma tarefa para esse povo. Que tarefa? A tarefa de proclamar a minha salvação, as minhas virtudes ao mundo que não me conhece. Então é um povo santo porque eu separei e dei a esse povo que eu separei uma atividade, uma missão. Então essa separação teve esse objetivo também. Então quando nós olhamos para esse povo, dizemos, esse é um povo santo. Deus separou dentre os outros homens e abençoou, salvou e deu uma tarefa, ou várias tarefas. Olha, é o povo que vai me servir, é o povo que vai realizar as minhas determinações na história aí da sua geração. Então é por isso que os crentes aqui são chamados de santos. Ok? Não é porque eles são bonzinhos. Agora, note bem, é importante destacar o seguinte: na Bíblia, essa palavra não aparece aplicada a uma pessoa só. Nunca. Nunca, em momento nenhum na Bíblia, a palavra santo aparece aplicada a uma pessoa só. Não existe lá, então, o São Barnabé, então São Paulo, então Santa Evódia, então Santa Febe. Isso não existe na Bíblia nunca, em momento nenhum. A Bíblia aplica a palavra santo ou santa no singular para uma pessoa só, nunca. Isso foi invenção da igreja corrompida posterior. Por quê? Porque nunca a Bíblia se dirige a uma pessoa só, ou se refere a uma pessoa só com esse adjetivo. Por quê? Não fica claro, simplesmente não aparece. Mas a ideia que transmite é a seguinte: todos os crentes desfrutam de igualdade diante de Deus. Todos são o quê? Santos. Todos. Ah, não, olha, tem lá o São Benedito, tem lá a Santa Maria. Você é santo? Não, eu não. Para eu ser santo tem que ser canonizado.
Aí tem que ter um processo, aí tem que o Papa, né, indicar e tudo mais, tem que haver todo, é demorado. Ih, rapaz, isso é um processo demorado, é muita burocracia, tem que comprovar algumas coisas, até a pessoa ser canonizada. Quando ela é canonizada, aí ela se torna então um santo. Então aí vai ter lá o São José de Anchieta, você não sabe como ele era santo esse homem, um santo, né? Mas demorou para ser reconhecido assim. Então, São José de Anchieta e outros santos que há por aí. Gente, isso é uma imensa bobagem. Isso é uma imensa estupidez. Não tem fundamento absolutamente nenhum nas Escrituras. Nunca. Na Bíblia, mais uma vez, a palavra santo aparece sempre descrevendo os crentes todos. O que nós temos aqui hoje? Um grupo de santos. Quem é santo aqui? Todos. Você é crente? Sou santo. Então todos são santos. Aqui é a igreja dos santos que se reúnem na parada inglesa. É isso. É a igreja dos santos que se reúnem na Taliba Leonel 3780. É isso que nós temos aqui. Todos aqui são santos. Não pode chegar e falar assim, olha, São Nicolas. Não. Na Bíblia não existe essa designação para indivíduos. São Tomás, não tem. Sempre no plural, referindo-se a todos. Igualdade. Todos nós fomos separados para sermos abençoados, salvos e para sermos instrumentos no serviço do Mestre. Por isso somos santos. Ok, agora vejam a sequência do texto. Ele foi aos santos, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida, uma cidade que ainda existe. Lida, aqui no meio, aqui, cadê o mapa? Que ficava a noroeste de Jerusalém. Onde está o mapinha? Mostra aí o mapinha. Lida, também chamada de Lod. Lida, cadê Jerusalém? Está aqui. Lida é mais ou menos aqui assim. O que tem hoje em Lida? Muito famoso que tem em Lida hoje. O aeroporto Ben Gurion. Já ouviram falar? O maior aeroporto de Israel. O aeroporto Ben Gurion fica em Lida. Do lado da casa do Enéas, ali virando à esquerda. Ali é o aeroporto Ben Gurion. Então, muito famoso. É uma cidade pequena, hoje ainda é pequena. Hoje tem 64 mil habitantes, uma cidade pequenininha, não é uma cidade grande. E interessante também lembrar o seguinte: foi em Lida que nasceu o patrono do Corinthians. São Jorge. São Jorge nasceu em Lida. Nasceu lá em Lida e o pessoal lá começou, é nós. É nós. Foi lá, começou essa história aí. São Jorge nasceu lá, depois ele morreu na Nicomédia e os seus restos depois voltaram para Lida. Viu, Luciano? São Jorge, que é o patrono dos corintianos, que você é corintiano, que eu sei, nasceu em Lida. Na zona leste de Lida. Nasceu lá no século III. Foi soldado, né? Ele foi soldado de Diocleciano. Bom, como o evangelho chegou em Lida? Porque o texto fala que Pedro chegou lá e já existiam santos ali. Como foi que o evangelho chegou lá? O texto bíblico também não fala. O que pode ter acontecido, dá uma olhadinha no capítulo 8, versículo 40. 8:40. Olha o que diz aí. Olha o trabalho de Filipe, o evangelista. Filipe fala assim: mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Azoto fica, quer ver? Azoto fica aqui assim, nessa regiãozinha aqui. Azoto. Filipe veio achar-se em Azoto, diz aí o texto. E o texto prossegue dizendo: e passando além,
evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele foi subindo, ele saiu aqui de Azoto e foi subindo, evangelizando aqui, nessa região aqui, até chegar a Cesareia. Então, é possível que os crentes de Lida se converteram pela pregação de Filipe, porque o versículo 40 fala que ele foi subindo, evangelizando todas as cidades. Ele não fala os nomes das cidades, mas é possível que tenha passado por Lida e lá tenha surgido então uma igreja. Muito bem, então você tem aí o versículo 32 dizendo isso: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então estamos conhecendo a situação em que o milagre aconteceu. E veja, aí diz assim o versículo 33: encontrou ali certo homem. Esse ali pode significar duas coisas. Pode ser, ele encontrou em Lida um homem chamado Enéas. Aí nesse caso, Enéas não é crente. Encontrou lá na cidade, quando ele foi visitar os crentes, ele encontrou lá na cidade um homem chamado Enéas. Aí Enéas talvez não fosse crente. Se o ali se refere a Lida, ele encontrou em Lida um homem. Agora, o ali pode se referir aos santos que habitavam em Lida. Aí ele encontrou entre os santos que habitavam em Lida um homem chamado Enéas. E aí ele já era crente. Enéas era crente ou Enéas não era crente? Eu acho que ele era. Eu acho que esse ali, encontrou ali certo homem, ali se refere aos santos que habitavam em Lida. Então ele chegou em Lida e encontrou a igreja de Lida, a igreja batista de Lida, estava lá. E aí ele encontrou nessa igreja um homem chamado Enéas. Ele já era crente. Nós não vemos Enéas aqui sendo evangelizado, não. Vemos Enéas aparecendo na história sem ser evangelizado. Ele vai ser usado para que o evangelho vá adiante, mas nós não vemos ele sendo evangelizado aqui. Então parece que ele foi visitar os crentes lá e entre os crentes estava Enéas. E veja aí o que diz o texto. Um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então aqui é meio, não dá para saber ao certo aqui a situação desse milagre, é meio obscuro, porque o que acontece? Tem lá, Nicolas, aquele trechinho lá que eu falei? Eu vou pedir para eles colocarem ali o versículo 33, no Novo Testamento grego, só para vocês terem uma ideiazinha rápida aí de como funciona essa língua. Fica meio obscuro aqui. Olha aqui, olha aqui, isso aqui é o versículo 33. Então, encontrou ali um homem, que é antropon, um homem cujo nome era Ainean, Enéas. Aqui. Aí vem essa palavrinha aqui, ex, essa expressão aqui, ex, eton, octo. Então, essa expressãozinha aqui, ex eton octo, ela é difícil de entender o sentido exato dela. Aqui na nossa Bíblia está escrito assim, que havia 8 anos jazia na cama. Então, seria assim, ele estava há 8 anos na cama. Ele estava há 8 anos na cama. Então aqui, eton é anos, por isso tem a faixa etária, né? A gente usa em português, né? A faixa etária. Vem dessa expressão aqui, eton, dessa palavrinha eton, anos. E octó, 8.
Não tem os octogenários, né? É 8, octo é 8. Então o problema é essa preposiçãozinha aqui. Por quê? Essa preposiçãozinha aqui, ela pode significar duas coisas. Pode significar de e pode significar desde. Então, se você ler a preposiçãozinha significando de, você vai ler mais ou menos assim: ele encontrou ali um homem chamado Enéas, que de 8 anos para cá estava numa cama. De 8 anos para cá estava numa cama. Ou você pode ler assim: encontrou ali um homem chamado Enéas, que desde os 8 anos estava numa cama, porque era paralítico. As duas possibilidades são corretas. Aí a gente não sabe. Enéas estava na cama há 8 anos, ou Enéas estava na cama desde os 8 anos? O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Qual a melhor hipótese, né? Assim, eu torço para ele. Que idade ele tinha? Não sei. Será que ele tinha uns 30 anos de idade? Se ele tinha uns 30 anos de idade, né? Estava na cama desde os 22. Agora, se ele tinha 30 anos de idade e ficou paralítico aos 8, meu Deus, então são 22 anos de cama. É bem pior, não é? O que vocês acham? Que ele era paralítico desde os 8 anos, ou ele era paralítico já fazia 8 anos? Em que época a gente fica paralítico? Em que época da vida a gente fica paralítico? Tem a paralisia infantil. Como é que chama isso mesmo? Pólio, né? Poliomielite. Será que Enéas não tomou vacina? Ou tomou vacina? Vocês acham? Não tinha vacina. Agora, eu não sei. Jimmy, uma criança que não toma vacina de poliomielite, com que idade pode se manifestar a paralisia? Geralmente é uma criança que não se pode tomar, que morreu da infância. Não vai ser todo. Se a pessoa não tomar vacina, já na infância fica paralítica? Já na infância. Com que idade, mais ou menos, você não varia? Varia de criança para criança. Tem que tomar vacina, então. Não muda o DNA da pessoa se tomar vacina? Não, né? Não vira jacaré, nada. Pode tomar vacina, não é pecado não, viu? Não é chip fluido não, tá? Pode tomar vacina, não tem problema nenhum. Qualquer vacina, pode tomar à vontade. Agora, eu quando sai uma vacina, eu sou o primeiro da fila. Eu vou no posto e perguntei novidade aí, tem algum lançamento aí. Vacina é comigo, não, eu não perco uma. Não, se eu puder, eu tomo todas. Todas. E não virei jacaré, até agora. Não sei, né? Mais ou menos, né? Não sei. Mas pode tomar vacina sem problema. Eu não sei, eu acho que Enéas era paralítico desde os 8 anos. Eu acho. A não ser que tenha sofrido algum acidente. Porque tem na literatura do grego clássico referência a um homem que ficou paralítico porque ele levou um golpe no joelho. E aí ele ficou paralítico. Ele não podia mexer a perna, mas foi por causa de acidente. É um homem adulto, levou um golpe no joelho e não podia mais andar. Então aí ficou paralítico. O sentido da palavra, né, paralítico, é a pessoa que é inábil. Ela não consegue fazer as coisas. Ela fica inabilitada. Certamente, Enéas era inabilitado nas pernas. Ele não podia se levantar e ficava deitado o tempo todo.
Então pode ser isso. Agora, é mais provável, a meu ver, considerando a realidade da época, que ele ficou assim quando criança, por causa da doença que existe e que sabemos que na época não tinha vacina para isso, ou pode ser que tenha ficado assim adulto, na fase adulta, por causa de algum acidente. Nós não sabemos. Eu acredito que a segunda possibilidade, desde os 8 anos, é bem plausível. Alguém ficar paralítico na infância, porque não tinha como evitar isso na época. Então note, se esse era o caso, se ele era paralítico desde os 8 anos, se ele era paralítico desde os 8 anos, esse milagre é simplesmente, meu Deus, é de cair o queixo. É de cair o queixo. Claro que se ele era paralítico havia 2 anos, também é um milagre fantástico. Mas se ele era paralítico desde os 8 anos, aí o milagre é realmente impressionante. É fora de série, é uma coisa que chama atenção demais, isso aí. Então esse aí é o contexto do milagre. É assim que o cenário está montado. Pedro viajando pela região costeira, pregando por toda parte, chegou aos crentes de Lida, ali na parte da Judéia, da região costeira, da planície de Saron. Ele encontrou esse homem que estava nessas condições. Esse é o contexto do milagre. Vamos ver agora, na segunda parte, a grandeza do milagre. Olha o que acontece no versículo 34. Pode tirar aí o texto grego. Vamos voltar ali para o esboço. Olha a grandeza do milagre. Veja aí o que diz o texto. Disse-lhe Pedro, pergunta, Enéas pediu para ser curado? Aqui não aparece isso, né? Pedro marcou hora. Olha, tal dia, em tal lugar, eu vou fazer uma reunião de libertação. Ele fez isso? Não. Marcou hora e endereço? Não. Ele simplesmente conheceu aquele homem ali. Ele chegou ali, na casa dele, e encontrou esse homem. Não tinha hora marcada. Não vemos a palavra nenhuma de Enéas dizendo, Pedro, será que você pode? Nada disso, nada. O que nós vemos é apenas Pedro se aproximando desse homem e diz, Enéas, Jesus Cristo te cura. O que existe aqui? Isso aqui é uma ordem. Isso é uma ordem. Na sua Bíblia está no imperativo. Está? Doença, saia já. Tem isso aqui? Não tem. Não há um imperativo aqui. O que existe aqui? Qual é o tempo verbal que aparece aí na sua Bíblia? Qual é? Vocês sabem o que é tempo verbal, né? Por favor. Qual é o tempo verbal que aparece aí? Jesus te cura. O que é isso? Presente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, Enéas, Jesus, se for um presente contínuo, né? Jesus está curando você agora. Está dizendo isso. Enéas, Jesus está curando você agora. Ele falou isso para Enéas. Ele não, no caso aqui, ele não dá uma ordem para a doença. Ele não conversa com a doença, ele não faz uma oração, Senhor, cura esse homem. Isso não é errado, é errado. Eu fazer uma oração, Senhor, cura esse homem, tem misericórdia, Senhor, eu vou impor as mãos sobre ele agora e vou orar por ele agora. Eu vou colocar as mãos sobre as pernas dele e vou orar, Senhor, tira essa paralisia, tem misericórdia dele, faça com que ele ande. É errado fazer isso? Não. E Jesus pode responder e falar, vou curar. Pode ou não pode? Pode. Pode fazer isso. Às vezes ele fala, não vou curar. E não cura. Mas às vezes ele cura. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele não é limitado a nada.
Mas o que é interessante aqui é que Pedro não fez uma oração. Pedro também não falou com a doença. Quando Jesus, às vezes, quando a causa da doença era um demônio, ele expulsava o demônio e a pessoa curava. Mas não é o caso aqui. Ele era paralítico por outras razões orgânicas, físicas. Jesus simplesmente fala algo que estava acontecendo. Disse: Enéas, Jesus te cura. Jesus está curando você agora. Como é que ele pode falar isso? Vocês acham? Como é que ele pode falar isso aí? Você tem coragem de falar isso? Para alguém doente? Jesus está curando você agora. A pessoa não é curada? Aí você fala assim: é que você não teve fé. Não tem nada a ver. Ou então, eu já vi pior. Não, Jesus curou sim. É que você agora tem que tomar posse. A pessoa lá estropiada. Eu não consigo nem me mexer, como é que eu vou tomar posse? Toma posse, aí já curado você já está. Ou então a pessoa vai ao médico, faz outro exame e dá positivo. Fala assim: não acredita no exame não. Isso aqui é engano do diabo. Isso aqui. Você já está curado sim, esse exame é mentira do diabo para testar a sua fé. Então não acredite no exame, pare de tomar os remédios, que você já está curado. Tudo isso é fraude, é enganação, é mentira. Isso leva pessoas à ruína total. Eu sei de pessoas que morreram porque disseram: não, você já está curado, pare de tomar o remédio. A pessoa parou, morreu. Aqui não. Aqui o que existe é uma afirmação, cuja verdade foi possível ser verificada na hora. Enéas, Jesus está curando você agora. Ele falou isso. E a veracidade disso pôde ser verificada, aferida na hora. Ele deu uma ordem aqui. Ele falou: olha, levanta-te e arruma o teu leito. Ele falou isso. Agora, essa ordem aparece, por exemplo, em Marcos 2,11, quando Jesus cura o paralítico. Só que lá o verbo é diferente. Ele fala: ó, toma o teu leito, pega o teu leito e vai para casa. Aqui não é isso. Aqui ele não pega: Enéas, pega o teu leito e vai para tua casa. Ele estava na casa dele já. Então, mas para onde eu vou com esse leito? Estou na minha casa. Então não tinha ou para onde ir. Então quando ele fala assim: olha, arruma o teu leito, o significado disso, muito provável, quando ele fala: olha, levanta-te e arruma o teu leito, sabe o que significa? Significa o seguinte: levante-se e coma alguma coisa. Nada a ver, pastor, e viajou, hein? Não, é isso mesmo. Levanta-te e coma alguma coisa. Por quê? Porque naquela época, as pessoas, para comer, elas se deitavam de bruços e comiam de bruços no que a gente chama de triclínio, que era uma mesa baixinha. Então, quando Pedro disse para ele: olha, levante-se e ajeita a tua cama, não é que para ele: olha, arruma os lençóis aí, não é isso. Ajeita a tua cama. Certamente é muito provável que o sentido fosse esse: olha, levante-se e arruma aí a tua cama para que você se alimente, para que você coma e robusteça suas forças. Essa é uma grande possibilidade. Inclusive, tem tradutores que entendem que é assim que tem que ser traduzido: levante-se e coma alguma coisa, que é o sentido possivelmente presente nessa expressão: arruma o teu leito. Agora note, o texto prossegue e veja o que acontece. Se você tivesse que ler esse texto no versículo 34 e grifar uma palavra, que palavra você grifaria? Veja, o texto diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Qual palavra você grifaria nesse versículo? Como a palavra mais enfática que há aqui. Qual palavra? Imediatamente. Essa palavra é a palavra que torna esse versículo surpreendente. Porque, gente,
ele estava na cama desde os 8 anos, ou havia 8 anos. E o texto fala que ele se levantou imediatamente. Ele não ficou lá, peraí, e levantou devagar. Peraí, vai lá, Enéas, força, Enéas. E o povo aplaudindo, ele lá tentando, e vai. Não foi assim. Não foi assim. Ele levantou, imediatamente, levantou. Ali, normal. Se levantou, normal. Certamente arrumou lá, ajeitou sua cama lá, vamos comer alguma coisa. Foi algo assim, foi algo impressionante. Agora note, isso é mais impressionante ainda, porque eu não sei, eu não sou da área médica, eu não sei, mas eu vejo as coisas acontecendo por aí fora, nesse campo. Quando uma pessoa fica deitada por muito tempo, sem mexer os membros, mesmo que ela seja curada, ela precisa do quê? Para voltar a mover o membro? Ela precisa de pelo menos um tempo de fisioterapia. Não precisa? Não dá para você ficar numa cama 8 anos, ou desde os 8 anos, sem mexer as pernas, e de repente você já sai andando. Não acontece assim. A sua perna perde massa muscular, se enfraquece. Você tem que ter todo um trabalho de fisioterapia, não é assim? Quem já quebrou a perna e ficou sem mexer a perna durante algum tempo, quando tirou o gesso, teve que fazer o quê? Olha, sua perna está saudável, sua perna está curada, só que agora você tem que fazer um trabalho de fisioterapia, devagarinho ali, mexendo, não é assim? Mexendo devagarinho até voltar ao normal. Então demora. Foi o que aconteceu com Enéas? Foi isso que aconteceu com Enéas? Não. Nada. Nem fisioterapia, nem nada. Enéas, Jesus está curando você agora. Levante-se. Ele levantou. Não. O que vocês acham desse milagre? É do bom ou é fake? Gente, é um milagre extraordinário esse aqui. É um milagre, não dava para as pessoas duvidarem disso. Era algo que qualquer um percebia, via, olha, eu conheci esse homem. Desde criança ele é paralítico. E agora, olha aí, está normal. Se levantou na hora e começou a andar. Agora, o que é curioso notar, irmãos, aqui é uma impressão que o livro de Atos passa, que nós não sabemos como definir isso. É uma impressão que o livro de Atos passa, por exemplo, em Atos 3, quando cura o paralítico na porta do templo. Agora aqui com Enéas, vai acontecer de novo na sequência com a ressurreição de Dorcas, vai acontecer de novo isso. É assim, a impressão que passa é que Pedro, nesses episódios, lá de Atos 3 e aqui também, é que Pedro, ele não planeja curar a pessoa. Não é que ele fala assim, hoje tem um aleijado lá no templo, coitado, hoje eu vou curar esse homem, eu vou lá agora, eu vou curar esse homem. Não existe isso. Aqui mesma coisa, ele não pensa assim, olha, caramba, eu ouvi falar de um paralítico lá em Lida, um irmão, né, querido, eu sou apóstolo, né, tenho curado tanta gente, hoje eu vou curar Enéas. Não existe isso. Então a impressão que o livro de Atos passa, note bem, isso não é dito no livro de Atos, que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora é a impressão que o livro passa. Essa impressão, ela é uma impressão legítima? Não sabemos. Pode ser que seja uma impressão apenas subjetiva e que o autor bíblico não quis dar essa impressão. Pode ser. E aí é uma impressão nossa, minha, e que não deve ser levada a sério. Mas pode ser que o autor bíblico, ao narrar a história, ou o Espírito Santo, ao fazer com que a história fosse narrada, pode ser que ele quisesse realmente transmitir essa impressão para nós. E que impressão é essa? A impressão é a seguinte, que em alguns momentos,
No caso de Pedro aqui, por exemplo, né? O exemplo que estamos centralizando é Pedro, em Atos 3, em Atos 9 agora. É que em alguns momentos, Pedro, diante de uma pessoa nessas condições, naquele momento, de forma involuntária e não planejada, ele, Pedro, é tomado, ele é invadido, ele é tomado por uma certeza, por uma confiança, por uma fé sólida, firme e inabalável de que a cura vai acontecer. É essa a impressão que passa. Enéas, Jesus está curando você agora. O outro paralítico, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda agora. E ele levantou e andou. A impressão que passa é essa, que de forma involuntária, Pedro devia visitar muitos paralíticos, muitos doentes, devia ir a muitos velórios de pessoas ali mortas, muitos. Mas em alguns momentos da sua experiência pessoal, ele é tomado por essa confiança. Ele olha aquela situação e é como se, a impressão que passa é como se uma fé especial e segura viesse sobre ele. E então ele afirma com convicção: Jesus está curando você agora. E a pessoa se levanta. Será que é isso? Não é uma coisa que ele planeja, vou curar aqui, vou curar lá, hoje hoje reunião de cura hoje, hein? Quarta-feira, culto de cura, traga os aleijados. Não tem isso, não tem. É algo que parece ser uma dádiva inesperada de fé, uma onda, um tsunami gigantesco de fé, que sobrevém a ele de forma inesperada. E ele fala: levanta, Jesus está te curando agora, levanta. Essa é a impressão que essas histórias passam para nós. Carlos? Não é ele quem escolhe. Exatamente. Não é ele quem escolhe. É isso que é interessante. Ele está fazendo sua visita. Ele vai lá visitar um paralítico. Ele tinha chegado pouco tempo atrás de Samaria, das várias aldeias. Imagine quantas pessoas doentes nas aldeias de Samaria. Quantas? Não tem nenhum relato sobre isso. Ele vai para Jerusalém, curou muita gente em Jerusalém, mas quantos não haviam ainda? E agora, aqui nessas circunstâncias, 2 relatos são escolhidos. Ele passeou muito por ali, por toda a região costeira. E, no entanto, são escolhidos 2 relatos específicos. E a ideia que passa é essa: ele está lá e de repente, ele, opa, levanta. Jesus está te curando, levanta. E a pessoa levanta. Ou seja, talvez seja aquilo que Paulo chama de o dom da fé. É uma dádiva momentânea. Deus coloca aquilo nela, naquela hora. E ela então realiza aquilo. Uma coisa impressionante isso. Eu lembro, nosso horário já está, meio apertado. Eu lembro de um pastor, que foi o pastor que, na pregação dele, eu decidi ser pastor. O nome dele era pastor Castanheira. Ele já faleceu, era um pastor português, pequenininho assim. E era um evangelista ele era um apóstolo, no sentido de mensageiro pioneiro. Ele era assim. Ele foi o primeiro homem que pregou o evangelho em Aparecida do Norte, em praça pública. Dá para imaginar? Está pior do que pregar nas cidades gregas. Ele era muito corajoso. Ele era pequenininho assim, cabelo todo bagunçado assim, engraçado, ele, bigode assim. E ele era muito bravinho, muito engraçado o pastor Castanheira. E ele não era apóstolo no sentido que a gente fala, mas era um apóstolo no sentido de missionário, de pregar em regiões onde nunca o evangelho tinha chegado. E ele foi para a Aparecida do Norte. Vocês imaginam isso? Isso há 50 anos atrás. Dá para imaginar alguém pregando o evangelho em praça pública em Aparecida do Norte? Não é suicídio? É suicídio. É suicídio. E ele foi.
E fundou uma igreja lá. Igreja Batista de Aparecida lá. Pregou lá e começou uma igreja lá. E ele contou que certa vez, ele pregando o evangelho em praça pública, ele pegava um microfoninho e uma caixinha de som e colocava, e começava a pregar, né? Que Jesus é o Salvador, e tal. Nossa, o povo reunia em volta, mas para descer a pedrada. Para xingar, para provocar, para atacar. Os padres, é claro, todos ali instigando a multidão para que ele fosse linchado e tudo mais. E ele falou que um dia, um homem, história dele, pegou uma tesoura, ou um alicate, alguma coisa assim, e foi até o microfone, pegou o fio e foi cortar o fio. Ele falou assim para aquele homem, largue isso aí, porque se você cortar esse fio, Deus vai matar você na hora. Não sei se eletrocutado, não sei, mas largue isso, porque eu sei, que se você cortar esse fio, você vai cair morto. Eu sei que isso vai acontecer. Largue agora essa tesoura, esse alicate, esse fio, largue isso agora. Deus vai matar você. Irmãos, disse que aquele homem ficou tão assustado, soltou e foi embora. E ele falava o seguinte, o Castanheira, ele falava assim, olha, eu tinha certeza, eu não sei explicar isso, mas eu não falaria isso em outras condições, eu não teria certeza, mas naquele dia eu tinha tanta certeza que Deus iria matá-lo, que eu falei com toda a convicção. Eu sabia, pastor, que Deus iria matá-lo. Ainda bem que ele não fez, porque eu sabia que Deus iria matá-lo. O que é isso? O que é isso? A impressão que nós temos em histórias como essa é algo semelhante. Deus parece que concede uma convicção. Deus concede uma fé acima da fé normal, acima da fé diária do dia a dia. Ele concede aquela fé especial e ele honra isso e realiza a sua obra. Pedro olhou para Enéas e falou: Jesus está curando você agora. Levante-se, arruma aí a sua cama, que Jesus está curando você já. E Enéas se levantou. É muito interessante isso. O que vocês acham da minha impressão? O que vocês acham? Pastor, você viajou legal, hein? Inventou agora, bom, olha. Bom, ficou claro que é uma impressão, né? É uma impressão. O que vocês acham? Vocês acham que essa impressão tem a ver ou é viajada? Vocês acham? Não acham nada? Pastor, para mim tanto faz. Até você ficar doente, né? O que você acha, Júlio? Você acha que dá para passar essa impressão? Você acha? Alguém já teve isso? Uma onda de convicção assim? Quem já teve? Você? Você, pastor? Você já curou gente? Então você não teve nada. Em outra circunstância. Você teve uma onda de fé, uma certeza. E aí, Deus agiu. Deus agiu? O que você acha da minha impressão? Você acha que dá para passar? Quem mais já teve isso? Uma experiência assim? Você, Júlio? Foi na cura de alguém ou não? Uma pessoa que foi evangelizar e ela estava totalmente endemoniada. Eu segurei na mão dela, não falar. Você lidando com um demônio. E aí você foi tomado dessa certeza. E você sentiu essa certeza na hora que Deus lhe deu para falar isso. Ok. Quem mais? Mais alguém teve isso? Algo assim? Essa convicção que vem? Ninguém mais? Não? Ok. É algo raro, né? É algo raro isso. É algo raro, mas é algo maravilhoso, não? Imagine, algo assim. Eu acho que já aconteceu comigo uma vez isso. Uma vez aconteceu. Mas eu curei a pessoa. O quê?
curei. Não foi cura de paralítico, mas eu curei. Ah, duvido. O Gran Conato, eu falo. Mas foi assim, eu fui tomado de uma certeza. Curou na hora. Aliás, é uma vez só. Eu pensei que tinha ressuscitado um homem uma vez, mas não tinha. Eu pensei que tinha, mas não tinha. Depois fui ver e não tinha morrido não. Parecia que estava morto. Eu cheguei, né, tava o cadáver ali. E aí eu falei com o cadáver. Era um senhor já idoso, a mulher chegou para mim, pastor, morreu. Eu falei, caramba, e agora? Onde está o corpo? Está lá no quarto. Aí eu fui lá, né? Tirei todo mundo, fui lá, estava lá o corpo lá. Chamava Ricardo Adams. Ele era um leto gigante. Aí eu fui lá, cheguei do lado do corpo, olhei assim, falei... Aí eu falei assim, ô seu Ricardo. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, meu Deus. Eu falei, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, por quê? Eu falei, não. Vamos lá fora um pouquinho? Vamos lá fora? Ele falou assim, vamos, por quê? Eu falei, não, vamos lá fora, que tem o pessoal lá fora te esperando. Aí saí com o cadáver lá fora. O pessoal, eu não fiz nada, eu tá vivo. Mas a fama rodou que eu tinha ressuscitado o homem. No outro dia estava assim de gente na igreja, assim, com um monte de doente lá. O pastor Thomas lembra disso. Fila lá fora com gente lá com criança doente. Eu falei, gente, eu não fiz milagre nenhum, o homem estava vivo. Mas ok. Bom, gente, na semana que vem, o dia que eu contar as minhas aventuras para vocês me vêm aqui, né? Vocês vêm aqui na igreja, bonitinho, tudo. Mas, o pastor lá, né, de gravatinha. Vocês não têm ideia das minhas aventuras. Se algum dia escreveram um livro sobre as aventuras do pastor Marcos, né, pelo Brasil afora aí, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Muitas aventuras. Muitas aventuras. Muito bem. Engraçado, a gente... Nossa, é muita coisa. Bom, gente, na semana que vem, nós vamos terminar o 35 aqui, que vai mostrar os efeitos do milagre. Isso teologicamente é muito importante, porque os efeitos foram conversões, que é o que interessa. E o que nós vemos hoje em dia não é isso, é a cura pela cura. A pessoa vai lá para ser curada e nem ouve evangelho, coisa nenhuma. Vai para casa e tudo mais, é enganada. O objetivo é levantar dinheiro, arrancar o dinheiro das pessoas e enganá-las. Aqui nós vemos que é diferente. Aqui nós percebemos o objetivo de converter pessoas a Cristo. Então nós vamos ver o finalzinho na semana que vem. E vamos ver a sequência da história, que vocês têm aí a ressurreição de Dorcas. Aí é uma história maior e um milagre maior. Aí é algo realmente extraordinário o que aparece. É a ressurreição de Dorcas, que veremos nos versículos 36 até 43, numa cidade, ali, a cidade de Jope, que os irmãos aqui da igreja conheceram. Os irmãos aqui que foram comigo para Israel ano passado conheceram Jope. Nós conhecemos essa cidade aqui, tá bom? E nós vamos então ver o que aconteceu nessa cidade e depois seguir para a conversão dos gentios. É tudo ministério de Pedro. O autor Lucas enfatizando o ministério dele.